Olá pessoal, bem-vindo a mais um bate-papo no Folha, seu podcast que acontece toda semana e vai ao ar às 11h45 nas nossas redes sociais e quem sabe futuramente, que eu estou com um grande homem aqui, na Rede TV, não é? Pessoal, eu sempre estou trazendo, a gente sempre preza em trazer para esse podcast. Todo mundo sabe que o Folha de Negócios é um podcast que fala sobre o comércio, que fala sobre a grandeza, do crescimento da nossa grande Marabá. Então, assim, a gente sempre está trazendo homens aí que contribuíram, né, com a sua empresa, com a sua inteligência para o desenvolvimento de Marabá. E hoje eu tenho o prazer enorme de estar aqui com ele, foi um dos pioneiros aí, e o homem tem história. Eu fui pesquisar a vida do homem e eu descobri coisas da minha infância, que fez parte da minha infância, que eu nem sabia que tinha a ver com ele. Seu Félix, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, por ter aceitado. Boa tarde ao ouvinte aí, né, os que vão assistir depois na internet, e para mim é um prazer, não tem problema nenhum de conversar, pode conversar. Seu Félix, vamos... do início, assim, já deve ter participado de vários eventos, então você já está cansado de falar sobre isso, mas para as pessoas que não lhe conhecem, conhecem intimamente, né? O senhor aqui de Marabá mesmo, conta um pouco como é que foi a sua infância em Marabá, que tem tudo a ver com a história dessa cidade, né? Eu nasci em Marabá, somos filho de meu pai e minha mãe tiveram 8 filhos, né? Todos nascemos ali no bairro do Cabelo Seco, né? Fomos criados lá e naquela época você só tinha que ir em Marabá o ginásio, que era no Colégio Santa Terezinha, né? Que não existe mais, que era das Irmãs Dominicanas. Isso, ali na Amapá, né? Amapá, e tinha, depois tinha o normal que queria ser professora, né? Normalmente os homens não iam, a maioria eram as mulheres que queriam ser professora, né? Como é que chama essa área? Normalista. Isso. Né? Então eu fui com 16 anos, meu pai botou nós todos, fui seguindo o caminho dos meus irmãos mais velhos, né? Fomos estudar em Belo Horizonte. Meu pai achava melhor lá porque disse que tinha um ensino melhor e apesar dele ser perto de Belém, de Vigia, ele preferia botar em Belo Horizonte. Qual o ano isso? Rapaz, nós fomos para lá em 70, por aí. Foi 70, né? 16 anos. Como era Marabá? Assim, o senhor falou assim, morava no Cabelo Seco, estudava no Santa Terezinha. Isso. Aí não tinha ponto, eu tinha que ir de barco, né? Tinha de canoa. De canoa, eu estava caindo de canoa. Isso. Naquela época devia ser um rio mais vivo do que é hoje, né? Com certeza, naquela época tinha um movimento, né? Naquela época, o Amapá existia, não existia cidade não. Existia só o Amapá e o aeroporto que tinha, que era o aeroporto simples. Pousava praticamente avião da FAB, depois começou a pousar Vale, né? Que entrava pelo Amapá, o aeroporto, né? Tinha um portãozinho ali. Porque não tinha, veio surgir a cidade nova com a abertura do Transamazônica. Aí começou, né? E com a consolidação da ponte, desenvolveu mais, né? Então a história de Marabá, para quem não sabe, Marabá viveu grandes fases. Eu digo sempre que Marabá foi uma cidade abençoada. Porque nós tivemos a fase da borracha quando surgiu a cidade. Francisco Coelho montou no Cabelo Seco, a loja Marabá, em função do movimento que tinha naquela época para levar a borracha para Belém de barco. Ele está dizendo, o lugar de eu montar aqui não tinha cidade. O meu lugar de eu montar aqui uma conversa é aqui na ponta do encontro dos lados do Rio, né? E montou, e de lá surgiu o bairro e surgiu a cidade de Marabá. Ela começou pelo Cabelo Seco, né? É usado isso. Pô, não sei se muita gente sabe disso. Né? Acho que é por isso que até hoje é comemorado lá o aniversário da cidade. É aí que acontece. Nós tivemos depois da fase da borracha, nós tivemos a fase que produzia muito diamante na região. Depois veio a fase da castanha, castanha do Pará, né? Quando a briga Transamazônica começaram a desmatar, derrubar as árvores, né? Vinha muito madeireiro, começaram a tirar madeira, naquela época era muito até incentivado pelo governo da época, né? Foi se acabando a castanha, aí entrou a fase do Marabá, fazia parte de Marabá, tanto Paraupeba como Curionópolis, Eldorado, Canaã, né? Surgiu a fase da Serra Pelada, ainda na fase do município de Marabá. A fase da Serra Pelada
Quase do ouro, né? Mas foi antes ou depois da castanha? Que eu lembro que quando Não, foi depois da castanha. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Marabá, o quilômetro 6 ali, cara, eu cheguei com meus pais aqui, década de 80, 85, 86, a gente chegou aqui. O quilômetro 6 tinha aquelas pilhas de castanha, assim. Coincidiu, mas já foi com o final do ciclo da castanha do Pará que entrou o ciclo do ouro, né? E depois do ciclo do ouro veio a construção da Carajás, né, Vale, Rio Doce, essas coisas todas, né? E eu sempre digo, e fui presidente da Associação Comercial, do Sindicom, né? E sempre lutei muito porque eu acho que o Pará, apesar de ser um estado rico, tem uma população muito pobre. Isso é verdade? E por quê? Porque toda a riqueza que o Pará produz não é industrializada, não se industrializa aqui no estado. Então, por exemplo, a Vale é isenta de praticamente todos os impostos. Ela usa a Lei Candir, né? Isso. Para exportar o minério. E o Pará fica com o quê? Muito pouco. Com royalties, uma bicharia, né? Algumas taxinhas. Inclusive, eu fiquei sabendo que o senhor, você foi um dos pioneiros, não, você não foi o pioneiro a exigir essa mais observação da Vale em relação a Marabá. Foi você que fez primeiro uma parada no trilho, para a Vale perceber que realmente Marabá existia e que tinha que estar investindo em Marabá, já está passando por dentro da cidade, por assim dizer, né? Como é que foi isso? Qual foi o motivo? O motivo é o seguinte, veja bem o seguinte, né? Nós tínhamos Sujiras Buzeira e a Vale que vendia o ferro, né? O minério do ferro. E a Vale não exigiu, na época que a Buzeira ganhasse, que elas fizessem reflorestamento. Então as guzeiras montaram em Marabá. Marabá ficou um grande polo de produção de guza, né? Naquela época gerava muito consumo de carvão, que era... Na época tinha muita madeireira, serraria, né? E o carvão de forma ilegal. Quando de repente a pressão internacional começou a exigir que tivesse o reflorestamento ou o carvão legal, né? Foi quando a Vale resolveu não fornecer mais para os guzeiros. Foi quando ela disse, não, vocês deviam ter exigido isso quando foram montar. Agora que está tudo funcionando, vocês vão querer que demita a quantidade de gente que trabalha naquela época aqui? Isso foi o quê? Isso foi 80? 80 e pouco, né? Aí foi quando nós fizemos um movimento que começou a visita das escolas. Nós passamos 3 meses das principais escolas de Marabá, explicando para os jovens que tinham que se movimentar para poder ter emprego. Nós não queríamos que o nosso jovem fosse só carvoeiro, não. Nós queríamos que o nosso jovem fosse técnico, tivesse. Foi quando nós fizemos a manifestação e ela caminhou para um dia que o comércio parou, fechou no dia. Os ônibus botaram tudo de graça e nós fomos para cima da ferrovia. Foi quando a Vale resolveu sentar com a gente para negociar alguma coisa. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Essa força da época que parou o ônibus, as escolas e tudo, qual era o seu cargo? Eu era presidente da SIM. Presidente da SIM. Associação Comercial e Industrial de Marabá. Tá. O senhor nunca entrou na área política? Não, nunca. E nós fizemos o movimento, visitamos os colegas, fomos explicando, né, se a gente não lutasse, como eu digo até hoje, né? Porque o Pará podia ter uma grande siderúrgica, que foram prometidas e que nunca saiu da promessa, né? Que é a ALPA. A ALPA, que nunca saiu do papel. Né? Eu lembro que o senhor também era um grande bíblico, o senhor falava que a ALPA não, era mentira. Porque eu dizia sempre que nós já tinha tido uma promessa da Vale que não foi cumprida, que era a metalurgia do cobre. Porque o Marabá é grande produtor de cobre lá no Salobo, né? Fica no município de Marabá, produção de cobre. E muita parte de ouro. E o cobre veio muito com ouro. Né? Então todas as promessas que a Vale fez não foram cumpridas. Então a ALPA também era mais um, você estava falando que ia ser, né? Eu sabia disso, sabia dessas coisas, eu digo, não, vai ser mais uma enrolação. Porque se tem uma forma que você consegue cobrar de alguma coisa, quando você mexe no bolso dela, e você paralisando o trem, você mexe no bolso da Vale. Com certeza. Né? Foi isso que fez com que ela sentasse. Na época, a gente conseguiu vários investimentos assim, em Marabá, pelo menos na infraestrutura. Foi quando até aquela universidade da Folha 17 foi que dizia por que o
o paraense tem que ser, marabaense tem que ser cagoeiro e não pode ser engenheiro. Vocês têm que trazer engenheiro de Minas Gerais. Então foi nessa conclusão que a gente conseguiu voltar a funcionar as luzeiras, deram prazo, alguns fizeram reflorestamento, né? Porque essas empresas vivem muito de mercado internacional. Quando a crise do mercado internacional atinge, né? Isso. E então, por isso que eu digo que a industrialização evita muito disso, porque o aço, você produzindo aço, você tem sempre mercado para consumir, né? E não tem sentido você até hoje ser exportador de ferro e consumidor de aço que pega o ferro do Brasil, industrializa, o chinês faz o carro e manda para o país. Isso. Até hoje a gente tem essa realidade, né? E eu lembro que na época, né, um pouco da UPA aí, que eu lembro que o pessoal ele falava assim, hoje o pessoal fala, né, que a ALPA ela foi um dos grandes responsáveis pelo grandes assentamentos assim, loteamento errado na cidade, que hoje já está um pouco mais arrumado, que a Coca, o senhor acha que teve isso? Eu acho que quando você fala em investimento, né, que vai gerar emprego, você atrai. Nós temos estados muito pobres que nos cercam, né, assim, que tem problema de emprego. Maranhão, então muita gente do Maranhão vem para cá. Na época, né, foi praticamente invasão. Né, não foi um loteamento planejado, urbanizado, foi invasão. Né? Então Marabá cresceu muito na invasão. Liberdade, Coca-Cola, né? E isso criou uma dificuldade para o poder público até hoje está fazendo as infraestruturas. Graças a Deus está acontecendo, né? Mas uma coisa é você fazer uma infraestrutura num loteamento planejado, outra coisa é uma invasão. É uma invasão, que é mais difícil. Mais né? difícil. Um loteamento planejado, você planeja primeiro a infraestrutura. Exatamente, né? Mas a gente tem um bom prefeito e está dando certo. Eu acho que isso ajuda muito. Seu Félix, vamos falar um pouco da castanha. Que o senhor tocou no assunto da castanha e eu lembro que quando eu era pequeno, assim, quando eu cheguei em Marabá, eu tenho um pensamento, assim, eu tenho uma lembrança muito infantil, assim, de um clima muito agradável em Marabá. Parece, na minha cabeça de criança, parece que chovia o ano inteiro. Chovia muito. Marabá tinha um clima não era chovia o ano inteiro, mas Marabá tinha o inverno e o verão muito característico. Então você tinha de novembro até março, abril, chuva. Hoje não é novembro, hoje é janeiro, fevereiro que começa a chuva, né? E pouca. Pouca mesmo. Ó, mas essa mudança do clima é mundial, né? É mundial. Mundial. Lugares que não chovia, chovendo demais, lugar que com o Amazonas, o Rio Amazonas teve seco, Rio Negro, tudo, né? Você vai hoje, eu vi nos jornais, que Rondônia, o Acre, está pegando fogo, né, com vários incêndios. Então, a região que tem muito tempo sem chover. A sua família trabalhou diretamente na extração da castanha? Não, meu pai tinha um barco grande que transportava castanha para Belém. Tipo balsa mesmo? Não, um barco aquele... Que tem um buraco dentro. Tinha um porão, tinha um porão. Mas naquele tempo não tinha barragem então não, né? Não tinha barragem. Depois que saiu a barragem... Aí cessou. Cessou, porque você não conseguia passar mais. Mas como é que pode, né? Tipo assim, a barragem é a última, mas tipo, fechou a porta para uma produção. Lógico que futuramente o normal era diminuir a produção, né? Foi. E aí o que aconteceu? Né? Porque naquela época você só transportava a castanha no inverno, porque no verão era pedrão. Passar. Até hoje o pessoal está querendo fazer o derrocamento do Lourenção, né? Porque tem ainda a cachoeira do Capitariquara, que é famosa, né? Que vários barcos afundou. Então tinha isso. Onde é que eu vou pescar? Eu tava pensando, igual de pescar, sabe? A povo, o Lourenção, eu falei, moço, não pode ir hospedar no Lourenção, vou pescar onde? A tendência das coisas, né, é que aconteça, né, a tendência. Por quê? Porque o Brasil ainda tem hoje um transporte praticamente rodoviário, que nem o lugar do mundo tem isso. A característica de um país não desenvolvido, né? É o rodoviário. É o rodoviário, porque a maioria é ferrovia, né? Isso, ferrovia. E hidrovia. Né? E uma coisa também que eu fiquei sabendo que era da sua família, era o Armazém Triunfo. O Armazém Triunfo, meu pai chegou em Marabá muito jovem. Cara, muito bonito aquilo ali, cara. E meu pai fundou, né, começou o comércio na beira do rio.
da época do movimento da Castanha, o movimento de Avenida Marabazinho, Orla, Sebastião Miranda hoje, era o movimento do comércio todo de Marabá, era ali. Né? Com a abertura da Transamazônica foi que foi mudando e com a construção da hidrelétrica que fechou o movimento do arco. Então o comércio saiu do Marabazinho, foi para o Taimaia e para aquela região ali da 13 de Maio e tudo, né? Então meu pai tinha um comércio que ele começou que vendia de tudo, né? Depois ele se especializou em material de construção e material elétrico, né? Que era o Armazém Triunfo. Que era ali na Folha... Não, o dele foi ali, mas ele começou lá na Velha Marabá, na 13 de maio com a 7 de junho. Ali na esquina, que até hoje ele é da família, né? Aquele grandão ali, aquele grandão que tinha lá, eu morava na 28. Meu pai tinha um comércio lá, Comercial Pais e Filhos, o senhor Hortência. Eu morava ali, aí eu ia lá pra frente do Armazém Triunfo, pequenininho, estava na fazendinha, aí eu ia lá pra frente porque lá tinha um aquário. Lembra que tinha um aquário lá? Aquário, Aí eu ia pra lá pra ficar vendo, aí eu via que tinha um peixe lá que ele só tinha uma metade, assim, eu deitava no chão assim no peixe. Eu ficava olhando, isso marcou muito a minha infância. Da sua família, todos são, não sei se pode falar sobre isso, mas envolvido com a política, só o senhor que não é. Não. Nunca foi. Não, meus irmãos que se envolveu com política foi o Tião, né, e o Beto, né? E o Nilton, meu irmão mais velho, que já faleceu, foi deputado, né? Foi superintendente das terras do patrimônio da União, né? E morreu jovem, praticamente com 60 anos, 61 anos, né? Teve uma pneumonia e teve um ataque cardíaco. Né? Mas é o Beto e o Tião dos meus irmãos, né? Que aderiram à política, e o Nilton. Eu, o outro meu irmão Antônio Carlos, né? Meus irmãos, o Fernando, que é médico, né? Cada um foi na sua atividade. Uma coisa que eu sempre achei do senhor, assim, eu sempre lhe achei assim, uma vez eu tive uma conversa, antes da pandemia, não sei se foi depois da pandemia, não me recordo, eu fui lá na Rede TV, justamente para falar sobre um espaço, para ver valores e tudo. Ele estava conversando, eu, o senhor, o França e o Jefferson, eu acho. Aí o senhor falou assim, estava falando sobre internet, sobre o futuro, sobre TV. Aí estava falando assim, aí o França estava falando, não, a TV. Aí estava falando assim, não, o futuro é a internet. Só mesmo falou, eu vou falar aqui, eu não sei se vai poder ou não, mas você falou assim, rapaz, tudo isso aqui vai acabar um dia. É a internet, o futuro, e não tem como. Aí eu acho que o Sérgio Fandé ficou um pouco chateado, porque é o mundo dele, né? É a TV, ele ficou até um pouco chateado. Ele falou, não, aí você falou, eu fiquei assim, rapaz, ele... Assim, o senhor acha que isso vai acontecer mesmo, logo? Eu acho que a televisão está se adaptando à internet. Essas grandes redes já fizeram Globoplay, Globo não sei o quê, Band não sei o quê, Record, tem, né, sites, como jornais se adequaram também, por exemplo, né? Folha de São Paulo tem o UOL, que é um dos sites mais acessados, né? Isso. Então cada um procura se adaptar e sobreviver, né? E caminha, né? Eles estão, eu estava percebendo esses dias que eles estão, utilizando a internet hoje para, criar curiosidade do que está passando na TV, o Big Brother. Eles mesmos colocam uns cortes de pesadas, uma coisa assim, polêmicas, para as pessoas correrem para os streams deles, né? É uma estratégia, né, de marketing, né? Você tem cada um para ter o jeito de sobreviver. Eu acho que tem muito a ver com aquela história da TV e rádio, e também tem muito a ver a história do livro físico, livro digital, tudo é adaptação, né? Adaptação. Eu me lembro bem que quando eu era menino, né, você ia correr e passar telegrama. Meu pai dizia, vai lá passar esse telegrama para a empresa tal, com pedido tal, você ia lá, né? Depois inventaram a cabine de telefone você ligava, você pagava. Não, depois inventaram o fax, né? Você entrava. Fax. Aí depois veio a internet, né? A internet primeiro chegou em Marabá através de rádio, de discado, quer dizer. Vamos chegar lá também, que foi a Scorpionet, eu lembro. Né, que foi sugestão do filho meu que estudava em São Paulo, né? E estava acompanhando mais as coisas, né? E você pegou. Qual o nome dele? Tião, meu filho. O Tião é seu filho? Tiãozinho.
Ah, tá, não é o prefeito. Esse é meu irmão. Não, é Tiozinho, meu filho, né? Que era o nome do avô dele. Sim. Né? Então, ele veio, pai, vai ter um negócio que precisa ser multado em Marabá, um provedor de internet, tudo. Aí nós fomos, negociamos com na época era Telemar, né? Telemar. As linhas telefônicas, porque você... Era de escada. Era de escada, com a lentidão muito grande, que a coisa evolui, né? Depois de certo tempo, surgiu o rádio, a internet via rádio, que até hoje ainda tem clientes que gostam de rádio. O próprio Embatel funciona muito com rádio e não tem problema, né? E depois veio fibra ótica. É um investimento mais alto, né? Que você tem que fazer e acompanhar. E Marabá é uma cidade que ela é, estrategicamente, o investimento é alto, porque Marabá, na realidade, são 3, 4 cidades, né? Você tem o lado de São Félix, Morada Nova, Marabá Velha, Marabá Nova, Cidade Nova, Marabá, Nova Marabá, né? Então, é um investimento que você tem que interligar tudo de fibra, não é fácil, né? E não é barato também. Não é barato, é investimento alto. E assim, não é querendo falar mal da nossa maravilhosa Marabá, mas parece assim, como você falou no início, ela foi crescendo de uma forma que para trabalhar depois e arrumando é mais complicado. Mais complicado, porque Marabá cresceu muito na invasão, né? Assim, foi sem planejamento, sem nada, né? Eu acompanhei a Escanet passando da fibra ótica pro São Félix. Era por baixo da ponte, né? Tinha um rapaz que ele trabalhou comigo um tempo, depois ele foi trabalhar com vocês, Ulisses. E eu sempre encontrava ele sempre ia pra lá. Na época eu vendia ovos. Meu pai tinha distribuidor de ovos, Marabá. Aí eu tinha que entregar ovos pro lado de lá. Aí ele sempre estava do lado de lá. Eu falei, cara, como é que vocês fazem? Não é por baixo da ponte. Aquilo ali você tem que... Ali, primeira coisa você tem que pedir autorização do DENIT, né? Porque a ponte, a rodovia federal hoje, né? Tinha que pedir autorização do DENIT. Pedimos, passou... E o trabalho foi passar fibra debaixo da ponte. Imagina o trabalho que dá, né? Mas foi feito, né? E a cidade evolui, né? Eu acho que Marabá cresce, evolui, né? Você teve uma época que tinha 2, 3 supermercados pequenos, né? Pode-se bem dizer. Hoje tem Atacadão, tem Rede Mateus, né? Tem Lide, que é o... Mas Marabá deu um boom, né? Bom, né? E aí você vê que até a Havana veio para Marabá, né? Pouco, né? Todo lugar do Pará que ela tem, né? Isso. Mas Marabá tem esse bom. Eu me pergunto por que, Félix? Porque Marabá é uma cidade que tem uma posição estratégica. Marabá você tem acesso às rodovias, tem acesso à ferrovia, tem acesso ao rio, né? Da nossa região é a única cidade que você tem acesso. Exatamente. Isso. Aéreo, tudo. Então, o que precisa, que eu acho que já melhorou, vai precisar melhorar muito aqui, é investimento na educação profissional. Pois é, eu fiquei sabendo também que o senhor é um apoiador sobre educação técnica, educação profissional. Foi por isso que eu perguntei isso. Você sabe que eu perguntei, assim, na época você não entrava na política para poder correr atrás disso, mesmo porque amava a cidade. Eu, como eu te digo, eu sabia da dificuldade que as pessoas mais pobres tinham de acessar, por exemplo, para fazer um curso de informática naquela época. Então nós chegamos a montar em Marabá, na associação comercial, com 22 computadores, uma escola técnica, onde a gente dava o curso de informática com pessoas, inclusive, teve pessoas que deram aula para os alunos, fizeram curso até no Rio de Janeiro, no Google. Você acha que hoje Marabá ainda é carente, né, nessa área? Marabá é carente, eu digo o seguinte, eu estava falando para você, hoje você tem que fazer uma reforma na educação. Não tem sentido hoje terminar o segundo grau e não ter pelo menos uma profissão. Tá? Por quê? Porque quando o jovem termina o segundo grau... Não sabe o que vai fazer. Não sabe o que vai fazer. Então eu acho que é mais profissional, era você ter o segundo grau profissionalizante. Né? Hoje os melhores cursos profissionalizantes que a gente tem, fora esse privado, é o Sesc, Senac e Senai. Né? Tá? Antigamente, as pessoas quando iam fazer o primeiro, o segundo e o terceiro ano, elas já entravam na área. Você lembra disso? Era CB, CH,
Você lembra disso? Me lembro. Você acha que nesse formato era mais fácil das pessoas saírem, terminarem o terceiro ano já sabendo o que queria? Porque assim, a pessoa CH ciências humanas, né? Você tinha ciências humanas, ciências exatas, né? Pelo menos você queria, por exemplo, se eu queria fazer engenharia, eu ia para fazer ciências exatas. Se eu queria fazer medicina, para ciências biológicas. Se eu queria fazer... Não tinha, né, esse curso. Né? Essa diferença que ajudava você. E pesava lá dentro aquela área que ia pesar mais para ti no futuro. Para você, inclusive, entrar na faculdade, que era o vestibular, né? Que sempre foi disputado. Que eu acho que era mais seletivo, né? Esse negócio de misturar, já ainda falando de educação, esse negócio de, não, o aluno tem que se globalizar, tem que saber de tudo. Beleza? Tem que saber de tudo. Mas eu acho que isso ocasionou esse embananamento na cabeça do aluno de chegar no terceiro ano e não saber de nada o que é. E a qualidade do ensino não é a mesma coisa que já foi. Eu me lembro bem que eu cheguei, quando fui fazer ginásio, eu cheguei a ter latim e francês. Eu tive francês, latim não, eu tive francês. Por quê? Porque meu colégio, como os colégios que eu estava, era da Irmã Dominicana. E todos, além de eram freira, mas todos tinham formação superior e muito bem preparada, né? Eu me lembro até hoje da irmã Zoé, que era mestra em português. Né? Me lembro da irmã Teodora, que dava história. Né? A irmã Maria do Carmo, que dava. Então você tinha a irmã Maria Imaculada, que dava matemática. Então você tinha pessoas que eram especializadas, eram formadas naquela área que ela dava aula. Né? Então isso te preparou, tanto que muitos dos jovens de Marabá, que naquela época foi da nossa geração, fizeram vestibular e passaram de primeira, em Belém, Belo Horizonte. Meu irmão passou na engenharia civil em Belo Horizonte, na Universidade Federal. Os ensinos eram porreta naquela época. Seu Félix, falando ainda do comércio de Marabá, quantas empresas o senhor tem hoje? Não, é uma empresa mesmo que eu tenho eu digo da família, eu, mulher e filho. Né? Nós temos a Rede TV, temos o Posto Carajás, né? E temos a Scorpionete. A Rede TV, se eu não me engano, você comentou também que tem filial em Belém, né? Ou não? A Rede TV tem em Belém, nossa. Também de vocês, né? Do meu filho. Tá. Aí, assim, uma pergunta. A programação de lá é diferente da daqui ou mistura? Não é diferente daqui. Lá tem a programação própria. Tá. Vamos tocar um pouco no estado de Carajás? Que eu sei que o senhor também foi um... Você quer água? Você tem um pouco de água? Eu quero água, sim. Eu também estado de Carajás aí, eu sei que o senhor foi um dos da frente aí do grito. Rapaz, eu briguei muito com os meus amigos lá de Belém, ó. Olha, eu te digo uma coisa bem aqui. Eu sempre disse que o estado do Pará é questão de tempo de se dividir. Porque o estado do Pará é maior do que muito país. E outra coisa, cara, assim... Eu não sei, eu posso estar falando brasileira, mas eu ando muito no meio do comércio local, então... É praticamente outro estado. Entendeu? A gente pra cá nem tem sotaque. Porque, na verdade, o Pará teve o crescimento para cá, foi muito em cima da migração, né? Até eles também lá, a gente assiste, do Pará, só mostra Belém. Não sou que é o Pará. Que tem Belém, Vigia, Santarém, tem uma certa coisa, né? Mas eu te digo bem aqui, né? Quando teve a questão da criação do estado de Carajás, eu dizia sempre o seguinte, que eu defendia, eu digo, olha, dificilmente vai ser aprovado, porque, por exemplo, a região rica é aqui. Eles não iam querer largar. Aí a maioria da população é lá. Então eles não vão votar a favor, né? Teve coisa, por exemplo, quando separaram Paraupebas de Marabá. Eu sempre disse, na época, eu era o Haroldo Bezerra, era deputado de Garoto, garante pelo menos a participação de Marabá no minério. Não garantiram, né? Então Paraupebas ficou como a cidade da mais rica do Pará. Seu Félix, mas onde foi o erro? O erro que a gente sabe foi porque eles não iam abrir mão da gente, mas você acha que também era o tempo? Tipo, naquele tempo não era a hora, aquela geração, você acha que eu tivesse no plebiscito, se ia ter um resultado um pouco diferente, ou se ia manter, ou se acha que ainda vai acontecer isso? Não, eu acho que um dia pode, mas eu acho que hoje não tem como ter esse movimento, porque ele não está mais no... Né?
sabe? Eu acho que hoje o Pará, uma questão de tempo, eu digo, é porque o estado é muito grande. Né? Então fica um estado mais difícil de administrar. Tem cidade aí que o governador nunca foi. Né? Então, é questão de parte administrativa mesmo, de viabilizar toda a região, todo o estado. É verdade, isso aí é um problema assim que não vamos dizer que o que seria resolvido fosse a divisão, né? Mas ia ajudar muito, né? E é o primeiro passo. É o primeiro passo. Que não vai acontecer tão cedo, né? Mas quem sabe o dia acontece. Né? Você faz o vídeo que o senhor é um homem assim, muito atualizado. A primeira vez que a gente conversou, eu já peguei essa sacada, sou muito atualizado. Não sei se é porque você está na frente de um programa de telecomunicação, né, e também rádio, tudo que tem que estar se atualizando. Mas hoje em dia, em relação à Rede TV e as camponesas, tudo está lá dentro. Tudo que fala assim, olha, vamos por esse caminho, vamos fazer isso, vamos fazer um curso aqui, vamos buscar conhecimento, ou fica para a equipe mesmo? Não, a gente orienta, mas a equipe já tem. Tem minha filha, né, que hoje está mais na frente, porque a gente vai. Né, chega um certo tempo que vocês os filhos vão assumindo. Né? Mas eu sempre observo, vejo, corrijo o que eu acho que tem que ser corrigido, né? E você tem a limitação do público. Tem gente que gosta de programa de violência, eu não gosto. Programa de quê? De violência, de polícia, eu não gosto. Mas é outro tópico que eu ia tocar num assunto assim, você assiste um programa nacional, vamos dizer assim, um programa nacional. Os programas que bombam nacionalmente não é voltado para polícia, não é voltado para esse tipo de coisa. Aí você vai para uma cidade pequena, vamos botar uma cidade também de Marabá, né? Aí parece que o carro-chefe das empresas de Marabá, das programações de Marabá, da televisão local, se não for isso, parece que não funciona, né? Não, eu acho que tem jeito de você fazer, né? Porque... Eu acho tão feio, desculpa ele falar isso. Eu também acho. Até o cenário, assim, é uma coisa nós antiga. Nós voltamos hoje a ter o Repórter Cidade, né? Tem o Vigílio e tem o Vai Gozado, que é um programa mais eu digo sempre de midiático, né? Não é... Cada um tem sua audiência, tem sua agência, tem seu público, né? E tem que ter. Também, né? Todo canal tem que ter, mostrando o que está acontecendo na cidade. Você não tem como. Às vezes eu digo para meus filhos, minha esposa, a gente bota o cara assistir um jornal, só fala em crime, fala coisa ruim, porque está acontecendo no país, infelizmente, é uma realidade ruim, mas é uma realidade. Mas assim, será que não teria? Eu fico pensando assim, eu converso muito com o Jefferson, a gente fez marketing junto, Jefferson e eu. Então assim, eu converso muito com ele, aí ele fica apresentando, ele fala assim, Jefferson, não do programa em si, que o Jefferson, mas de todos os programas de televisão, fala assim, Jefferson, eu sonho apresentar um programa de televisão um dia, eu sonho de ir para a TV, porque o meu sonho nunca foi internet, meu sonho nunca foi rádio, eu fiz, YouTube, eu fiz marketing, e agora depois eu fiz jornalismo, mais para TV. Eu nunca me vi na internet, tanto é que eu tinha um jornal impresso, não sei se o senhor lembra, a gente tinha o Folha de Negócios, né? O jornal impresso, e o Folha de Negócios eu botava mais eu via ele mais assim, jornal, TV, não jornal. E eu penei muito para vir para a internet, cara, para entrar no digital. Eu penei muito porque eu não acreditava. São as mudanças que tem, né? Que você... Às vezes eu digo o seguinte, se tu falasse há 40 anos atrás, ia ter celular, que ia ter WhatsApp, que ia ter não sei o que, tu ia ligar para o cara nos Estados Unidos pelo WhatsApp, o cara ia dizer, isso aqui é doido. Em tempo real. Né? Como eu te digo, esse campeonato começou com discado, quando não tinha telefone discado, que ninguém usa mais isso. Eu sou cliente da Scorpionet até hoje, do Jessica Leps, desde quando era discada na folha, onde é o grau ali agora, na folha, ali é 31, né? Onde é que eles falam grau? Era do lado ali. Folha 30. Folha 30, 30, era do lado. Era na casa do final da Arimutran, que a gente alugava. Eu lembro lá que eu ia lá pagar o boleto. Eu sou daquela época ainda, que sou os camponetes,
A gente tem uma coisa impressionante, a fidelização do cliente. Tem clientes nossos que é desde o início, né? E como é opcional, né? Tem vários provedores, mas nós nunca tivemos problema de... Normalmente as pessoas que vão lá, que cancelam, porque mudar da cidade, estão indo embora, estão... Uma coisa que eu acho muito bacana é o atendimento de vocês. A gente faz tudo, né? Minha filha... É muito rápido, o atendimento da Scanet é muito rápido. Realmente, hoje a gente tem uma equipe muito bem treinada para atender, não só no telefone, né? Quando você liga ou na internet para reclamar de alguma coisa, dizer que tem um problema, como a equipe já está indo. A gente é parceiro, o senhor sabe, né? A gente é parceiro. Aí, ó. É a Scanet que mantém a gente na internet. Eu fui cliente tanto, eu fui lá, eu falei, tem uns 2 anos, né? Eu fui lá e falei, ó, a gente tem que tirar o jornal. Eu falei, tem um jornal, a gente quer parceria, e ele só vai anunciar vocês. A gente só anuncia a Scanet até hoje. Isso é bom. Nós temos várias parcerias. Então, seu Félix, então assim, aí eu sempre me via na TV. E eu falava pro Jefferson, quando eu for apresentar um programa, não importa qual seja, ou um programa meu, ou um programa da TV que a TV me coloque, eu quero fazer uma coisa moderna, entendeu? Assim, aí ele, não, eu falei, pois é. E não vou perder essa oportunidade, porque é difícil falar com o senhor demais, entendeu? Não. Já falei com o senhor há muito tempo atrás sobre a oportunidade de colocar um programa. Já fui lá, já vi valores, é um valor bem acessível e tudo. Só que aí eu queria, como eu falo pra... Era a Josi, né? Josi? Eu falo assim, Josi, eu preciso de um piloto, eu preciso que funcione para eu mostrar para os empresários que me patrocinam do podcast da internet que funciona. E funcionando, eles apliquem mais dinheiro. Entendeu? Aí ela, não, vamos ver o tempo. Eu falei, tem que ver. Eu vou até falar, até ver, porque a gente tem que ver hoje, quando você fala em programação local, você tem a programação nacional que tem os horários, tudo que libera. Na hora que não adianta eu querer botar um programa ainda 10 horas da manhã, porque a Rede TV não vai aceitar. Tem que saber como é que tá a programação deles. Deles. Aí a gente tem uns horários lá, sempre o seguinte, tem o jornal local da Rede TV, porque a gente pode ter o jornal local aqui. Sim. Então, eu vou dar uma olhada para você voltar. E para fechar com chave de ouro, meu amigo, me diga a sua visão geral de Marabá hoje. Eu sou um cara que eu sempre fui uma pessoa otimista. Né? E ó, eu vou lhe falar uma coisa, poucas pessoas que eu entrevisto pessoas desde 2016, entrevistei empresários políticos, poucas pessoas lutaram pela cidade como o senhor lutou sem estar introduzido na política. Não, nunca tive. Eu tive, inclusive, na época que eu estava na associação, chegou o meu nome ser cogitado e digo, não, estou fora. Fui com o doutor Veloso, se o senhor for candidato, já tem meu apoio, porque o doutor Veloso foi, inclusive, meu professor, e era um médico respeitado da cidade toda, né? Eu nunca quis me envolver diretamente na política, né? Nunca deu como é que diz, essa mosca vermelha para mim. Não, eu contribuí com a minha cidade, como filho da cidade, como gosto de Marabá, né? Do que eu podia contribuir para melhorar Marabá, né? Fiz minha parte, fui 2 vezes presidente da Associação Comercial, fui 2 mandatos presidente do Sindicom, fiz a minha tarefa, né? E hoje eu estou, como se diz, mais tranquilo, mais em casa. Porque chega um ponto que você também tem que sossegar, né? Mas aí eu fico assim, eu não vou dizer triste, é uma palavra muito forte. Foi aquela pergunta que eu fiz para o senhor um pouco antes agora. Falei assim, você acha que mudou? Porque assim, a luta que teve em relação aos jovens, a luta que teve em relação a ter mais cursos técnicos, tipo, você falou que na sua época tinha lá computadores, hoje não tem, poderia ter, né? Não custava nada. Olha, isso vai dependendo, como eu te digo, da cabeça das pessoas. Pois é, entendeu? Tem pessoas que têm compromisso com os associados e tem compromisso também com a comunidade. Eu digo sempre o seguinte, comércio é forte quando tem comunidade com poder aquisitivo. Né? Se você tem uma população com poder aquisitivo, você vai vender muito mais. Isso. Né? Então, você tem que lutar para que as coisas aconteçam. Né? E Marabá hoje está um grande investimento da Sinobras.
né? Está gerando muito emprego. Acho que podemos ter mais siderúrgica, né? Eu já sempre disse, inclusive por político, né, que não entendo por que não é uma bandeira de luta hoje do deputado, do governador, né? Está defendendo a verticalização mineral em Marabá. Isso. Marabá não, no Pará. Não digo nem Marabá, no Pará. Acontece em Marabá porque aqui tem a ferrovia. Isso, então um fluxo maior aqui, né? E você veja que por uma falta de política séria, comprometida com o Estado, permitiram que a ferrovia não fosse feita por Rômulo de Belém. Né? Aí foi para São Luís, né? Para São Luís, que foi o grande beneficiário até hoje da ferrovia. Então são coisas que acontecem, né? Que você tem que lutar. Mas se acha que tivesse feito para Belém naquela época, não ia atrapalhar um pouco mais o sonho de Carajás? O sonho do Estado? Podia atrapalhar, mas podia ajudar, né? Você também ia ter acesso. Não poderia ajudar porque eles iam estar ganhando diretamente também. Ia ser tipo Marabá e Paropebas, né? É isso. Tem que vir por esse lado também. Dá para fazer um jogo rápido? Um bate-bola rápido? Bora, ligeiro, capitão, não é um compromisso. Um projeto? Hoje eu estou. O projeto meu hoje é viver. O projeto hoje é viver. Viver com meus filhos. Neto, né? Eu tenho só 2 netos, tenho um de 17 anos, né? E tenho um em Brasília de 10 anos. Então hoje é viver, né? De vez em quando dá uma viajada, né? E cuidar da saúde, né? Porque sem saúde você não é. Saúde. E tem até uma frase que fala assim: tudo é importante para você, até a sua saúde mal. Aí quando sua saúde vai mal, nada mais é importante. Tem que cuidar da saúde. Pergunta de novo: Marabá, o senhor hoje é? Eu acho que Marabá vai ter a tendência de Marabá é crescer. Sabe? Crescer, hoje você vê, o Marabá cresceu muito na área de educação, tem muitas universidades privadas, até uma de medicina, né? Sim. Né? Claro que a universidade privada de medicina tem que ter dinheiro para pagar, né? 7 mil por aí. Não é Mas tem. Mas né? tem. Uma cidade que o senhor moraria se não morasse em Marabá? Eu não sei uma cidade que eu moraria se não morasse em Marabá, e já morei nela, né? Quando eu era funcionário público, eu iria Fortaleza. Uma motivação diária? Ser feliz. Um medo diário? Saúde, você tem que cuidar bem dela. O que dizem do Félix Miranda por aí que não é verdade? Eu nunca vi nada falando de mim. Às vezes a pessoa fala de você para atingir o seu irmão que é político, que não é tu, e ele acha que se falar bom. Né? Já saiu uma reportagem na TV que pareceu até piada. Me deram até o terreno da Gene Mutran, que é ali do lado do meu posto, me deram aquele terreno que é do pessoal da Ponte 7, que é um lugar ali pro Knox, né? Uhum. Sabe o que aconteceu? No outro dia, eu fazia academia Gol de Placa, o pessoal que fazia academia comigo, Félix, não preocupa com isso, a gente sabe que tudo é mentira. Então você tem um histórico na cidade, não adianta eu te dizer uma coisa que eu não sou, porque eu nasci e moro nessa cidade e vivi na realidade dessa cidade. Todo mundo que te conhece sabe da tua vida. Isso. Né? A próxima pergunta é em relação ao seu irmão, por ser um político muito respeitado e destacado na cidade. As pessoas lhe atacam, mas você acabou de responder que sim, né? Uma mensagem para os jovens de hoje de Marabá. Eu dou uma mensagem para os jovens. Acredite na educação, estude. Estude, né? Que meu pai formou os 8 filhos dizendo para nós que pobre só saía da pobreza através da educação. Isso é verdade, né? Sr. Félix, meu amigo, muito obrigado por ter participado, tá? Muito obrigado mesmo. É um prazer, tá? Ter aqui o senhor. O prazer foi meu estar aqui com vocês, né? Estar falando aí para os internautas, né? E dizer que nós estamos aí para ser feliz e viver. Eu tenho uma pergunta para fazer que eu achei que não fosse fazer, mas eu vou fazer para descontrair. O que é um beijo no boto?